Olá, estamos de volta com mais um programa do canal História Atual. Este mês de julho, nós estaremos discutindo os movimentos sociais que sofreram também influência religiosa. Nós teremos 5 entrevistados ao longo do mês. E hoje nós iremos conversar sobre a Guerra Sertaneja do Contestado e sua relação com outros movimentos socio-religiosos do Brasil. A Guerra do Contestado ocorreu entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Um tema rico pelo seu caráter de religiosidade, pelas desavenças entre os coronéis da região, pela disputa por terras, pela perseguição à classe trabalhadora, em especial às famílias sertanejas daquela região. E antes de nós começarmos, eu gostaria de pedir a você que está nos assistindo que dê um like, que se inscreva no nosso canal. Semanalmente, nós temos um programa, um entrevistado, sobre diversos temas da história do Brasil e da história universal, como também de assuntos relacionados à política do nosso país. E hoje nós teremos um convidado muito especial. Conosco hoje, para conversarmos sobre a Guerra Sertaneja do Contestado, o professor Paulo Pinheiro Machado. Ele é professor do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em História pela Universidade Estadual de Campinas. Paulo é autor de vários livros sobre a temática do contestado, dentre eles, Lideranças do Contestado, pela editora da Unicamp, 2004. A Guerra Santa Revisitada, Novos Estudos sobre o Movimento do Contestado, pela editora da Universidade Federal de Santa Catarina, em 2008, em parceria com Márcia Spig. Nem fanáticos, nem jagunços, reflexões sobre o contestado, 1912-2012, pela editora da UFPEL, em 2012, em parceria com Delmir José Valentini e Márcia Spig. E O Processo de Adeodato, pela editora MPE, em 2017, em parceria com Gunther Arndt. Dentre outros trabalhos já publicados na temática, artigos publicados em revistas científicas e também outros temas que o professor desenvolve suas pesquisas. É com muita satisfação que a gente recebe aqui no nosso canal o professor Paulo Pinheiro Machado. Paulo, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite e vamos começar a nossa entrevista, o nosso bate-papo. Eu gostaria que você, Paulo, me dissesse o seguinte: quem foi o monge João Maria? E qual a sua importância na formação cultural e religiosa das famílias sertanejas de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul? Bom, Lemuel, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito honrado pelo convite do canal e muito feliz em falar com amigos e colegas do Rio Grande do Norte e do Nordeste do Brasil em geral, e do Brasil em geral, né, porque o teu programa tem repercussão. O João Maria é um monge, né? O monge era uma espécie de um rezador independente, é o primeiro indivíduo que foi identificado, né, com esse nome, é o italiano Giovanni Maria Agostini, que andou pelo Planalto do Sul do Brasil, entre os estados do Rio Grande do Sul, na época, províncias, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, entre 1844 e 1852, o italiano Giovanni Maria Agostini.
Né? Ele era um estudante de um seminário que não chegou a ser ordenado padre, circulou pela Itália, andou pela França, andou pela Espanha, e em 1840 ele veio para a América do Sul e entrou no Brasil via Tabatinga, na Amazônia, até a região do Belém do Pará, em 1844. Né? Esse rezador itinerante, né, era um sujeito que tinha barbas longas, já era idoso, né, já tinha cabelos brancos, andava com um cajado, né? Então ele tinha uma figura assim que a população sertaneja de Santa Catarina, do Paraná e do interior do Rio Grande do Sul já identificava com uma espécie de uma aura, né? Uma aura em torno desse indivíduo, né? Porque ele aprendeu o português, né? Ele aprendeu a língua portuguesa e se comunicou com as populações caboclas do interior dessas províncias, né? Que eram populações de origem indígena, origem africana, de origem nacional, alguns paulistas que tinham descido para o sul, né, e que viviam do tropeirismo no Planalto. Alguns eram criadores de gado, outros eram pequenos poceiros, independentes, lavradores e coletores da erva mate, né, que é uma atividade de extrativismo da região, né, a erva mate é aquela do chimarrão. Né. Então, esse João Maria, ele circulou por esse território e ele fazia prédicas, ele recomendava coisas, ele indicava que as pessoas deviam seguir determinadas normas, mas normas cristãs clássicas, né? Bem do discurso católico do século XIX, típico do discurso normal, clerical mesmo. Né? Inclusive, esse primeiro João Maria tinha um bom relacionamento com o clero católico. Ele foi convidado a fazer pregações nas igrejas de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, de Lapa, no Paraná, e de Sorocaba, em São Paulo. Né? Isso aí foi tudo documentado na época, ali em meados do século XIX. Né? Tem uma passagem dele por Buenos Aires. Né? Inclusive, essa passagem ela é atentamente observada pelo ministro da Justiça, na época. Em 1850, o ministro da Justiça era o senador Eusébio Queiroz, né? Eusébio de Queiroz, que foi aquele da lei Eusébio de Queiroz contra o tráfico de escravos, né, e tal. Numa época que as hostilidades entre o Império do Brasil e o governo de Buenos Aires eram muito grandes. Né? Depois, isso tem um dossiê, tem uma documentação lá no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro que mostra que o governo do Brasil saiu atrás desse monge para saber quem tinha conversado com ele. O Eusébio de Queiroz suspeitava que João Maria fosse um espião de Rosas, o presidente da Argentina na época. Na época não se chamava Argentina, se chamava Confederação das Províncias do Prata, né? Mas que era um inimigo jurado do Império. Né? Então, o Eusébio de Queiroz julgava que esse monge, né, fosse alguém que podia ser usado pelos argentinos para espionar no Império. Né? Então, por isso que ele tomou vários depoimentos em várias províncias das passagens do João Maria. Isso tudo aparece no livro do Alexandre Carlsburg, né, que se chama O Eremita das Américas, né, um livro publicado pela editora da Universidade Federal de Santa Maria, né, onde mostra a passagem de João Maria D'Agostini, né, esse italiano, Giovanni Maria Agostini, pelo Brasil e por outros países da América Latina, até os Estados Unidos, onde ele morreu. Estou adiantando aqui que ele morreu, né, em 1869. Né? Dei o spoiler aqui. Né? Bom, mas é claro, né, o homem morreu. Né? Mas o problema é o seguinte, é que a partir desse primeiro monge se criou uma tradição cultural na região. E essa é a tradução dos monges do contestado, certo? Vários outros indivíduos que circularam na região com barba grande e cajado eram imediatamente chamados pela população como João Maria. Né? Então, pelo menos, hoje os historiadores identificam pelo menos 5 indivíduos diferentes com essa que assumiram a identidade de João Maria. Tem aparições de João Maria
em 1890, 1895, em 1908. E aí tem outras aparições de João Maria até depois da Guerra do Contestado. Em 1921, 1924, 1950, 1938 no Rio Grande do Sul, 1961 em Campos Novos, no interior de Santa Catarina. Tem pessoas hoje mais novas do que eu que foram batizadas por João Maria. Entende? Então, assim, ele é uma legenda, né? Ele é um monge, é uma pessoa e é uma legenda. Para a tradição oral, para o pessoal sertanejo do interior de Santa Catarina, do Paraná, do interior do Rio Grande do Sul, João Maria é um só. Não são diferentes indivíduos, é um só. Eles chamam eles de São João Maria, ou profeta João Maria, e que ele vive em, como é que eles chamam? Em estado de graça, em estado de, como se fosse uma espécie de uma hibernação, no Morro do Taió. O Morro do Taió é uma elevação, um morro mesmo, muito alto, que existe na cidade de Taió, entre o Planalto de Santa Catarina e o Vale do Itajaí, né, numa região muito alta mesmo, né, perto de 2.000 metros. E nesse Morro do Taió ele vive encantado. É assim que os caboclos chamam. Dizem que João Maria é encantado. E que ele tem só 200 anos. Mas como um personagem bíblico que ele pode viver 900 anos. Né? Então ele é visto assim pela população como um personagem que aparece, desaparece. Aparece numa região, dorme e não acorda ali. Já de manhã cedo já está em outro lugar. Então, os pequenos lugares onde passa João Maria, onde ele tem fogueira dele, as brasas da fogueira as pessoas usam para fazer chás. Os lugares onde o monge pousou, parou, eles fazem cruzeiros, plantam cruzes enormes, né? São cruzes falquejadas de cedro, que é uma madeira que é colocada no chão, assim, meio que só com a ponteira cortada, com casca e tudo. Depois de plantada essa cruz, ela brota como uma árvore. Então, vocês imaginem a imagem de uma cruz brotando como uma árvore. É a mensagem cristã originária, né, da renovação da vida, da renovação dos recursos e tal. Quais eram as prédicas que as pessoas atribuíam a esse monge? As pessoas diziam o seguinte, que ele recomendava que as pessoas cuidassem da terra e das fontes de água, que as pessoas protegessem as vertentes de água, que as pessoas não fizessem queimadas, o que era muito raro, né? No século XIX, todo mundo fazia queimada, aqui no Sul, e eu acho que no Brasil inteiro, né? Que era uma prática corriqueira da agricultura brasileira, fazer aquela queimada para fazer o roçado, né? Então, João Maria já falava contra as queimadas, falava em defesa das fontes de água e em defesa da vida, dizendo que o pior analfabeto é aquele que não sabe ler a natureza. Quem é analfabeto de Deus não sabe ler a natureza, né? E também ele impunha uns certos limites à exploração da natureza, né? João Maria dizia que quem queima o mato um dia vai ter a sua própria casa queimada, como uma espécie de reciprocidade, né? Quem tira mel das abelhas tem que deixar um pouco do mel para as abelhas subsistir. Não pode tirar todo o mel, né? Então, existia um discurso anticapitalista, né, por parte das prédicas de João Maria, que vão formar uma cultura do monge, né, uma cultura popular ligada a essa passagem do João Maria na região. É uma cultura católica, popular, que tinha benzedeiras, rezadeiras, capelães de terço, eram capelães de terço, pessoas que até faziam batizados de crianças e tal, mas não eram sacerdotes ordenados pelo clero, né? Eram populares que assumiam esses papéis, né? E que vão fazer parte dessa tradição de São João Maria. Isso vai ser muito importante na história, né? Da formação cultural dessa população sertaneja do sul do Brasil, né? Muitas coisas que João Maria falava era em memória
do projeto missioneiro, né? João Maria gostava muito da experiência das missões jesuíticas do Paraguai, que não eram só no Paraguai, inclusive no Rio Grande do Sul, existe uma região missioneira, né? Então, aquele projeto católico que foi colocado para as populações e aldeamentos indígenas era visto por ele e por seus seguidores como uma espécie de uma utopia de uma sociedade em busca da perfeição, né? De uma sociedade cabocla, sertaneja, em busca da igualdade, da justiça e do bem-estar. Essa em linhas gerais, né, a base da tradição de São João Maria. Paulo, qual foi a dificuldade que a Igreja Católica encontrou para lidar com os monges? Olha, eu acho que tem vários estudos sobre as mudanças na religião católica na virada do século XIX para o século XX. Né? Tem aquele estudo clássico do Ralph Della Cava sobre Juazeiro, né? E tem estudos mais recentes, né, que mostram como que quem mudou, na verdade, foi a Igreja. As lideranças religiosas populares continuavam com suas práticas religiosas em diferentes partes do Brasil, independente dessas mudanças do clero. O que mudou mesmo foi o clero, né? Por conta da República, por conta da separação da Igreja do Estado, houve todo um processo de romanização da Igreja, né? Um processo que alguns especialistas chamam de ultramontanismo católico, né? Que foi fundamental para entender, né, essa retomada, vamos dizer assim, de um catolicismo mais rígido, né? Aqui, particularmente no sul do Brasil, foi muito forte, porque a partir da década de 1890 e do início dos anos 1900, vieram muitos padres estrangeiros, né? Aconteceu também na Igreja do Nordeste, a gente sabe disso, né? Mas aqui no Brasil, acho que foi aqui no sul do Brasil, foi mais intenso ainda, mais intensa ainda a renovação do clero, né? Para o Planalto de Santa Catarina, por exemplo, vieram 12 sacerdotes franciscanos alemães, mas franciscanos alemães ultramontanos da gema, daquele pessoal que entendia que o catolicismo praticado por aqui era uma forma de paganismo, né? Eles diziam que as pessoas só queriam se aparecer na igreja para batizar as crianças, mas que não faziam confissões, não iam às missas, procuravam as igrejas para fazer as festas dos santos padroeiros, né? E os padres alemães se horrorizavam porque nessas festas as pessoas dançavam, se divertiam, corria bebida, e namoravam e tudo mais. Aquilo era visto como forma escandalosa pelos padres alemães. Então houve uma espécie de um choque cultural muito grande desse ultramontanismo alemão, né, contra a população cabocla, sertaneja de Santa Catarina, do interior do Paraná, né, que era uma população que continua com as suas práticas católicas tradicionais, né? Inclusive, claro que essas práticas católicas tradicionais, elas eram, em grande medida, mestiças, né? Mestiças porque elas incluíam práticas religiosas indígenas e africanas, né? Eu acho que essa é uma dimensão que a gente precisa entender para explicar os movimentos socio-religiosos no Brasil, tanto para o Contestado como para Canudos, Juazeiro e outros, né? Pau de Colher, Caldeirão e tal. Ou seja, nós não devemos só nos preocupar com os modelos clássicos do messianismo e do milenarismo judaico-cristão da Europa Ocidental, né? Mas temos que entender que existem também aspectos religiosos africanos e indígenas que estão mesclados a essa população, né? E que aparecem ali, né? São leituras que as pessoas têm em relação às águas, em relação à natureza, em relação a determinados
posturas de saúde e também de comportamento social. Eu acho que isso é muito importante considerar dentro desse contexto, né? Paulo, a guerra sertaneja do contestado, ela ocorreu entre 1912 e 1916. O, mais ou menos 50, 60 anos depois que o monge saiu do Brasil. Por quê? Quando se tem acesso à historiografia da Guerra do Contestado e até mesmo a conversas, né? Por que essa aproximação tão grande do monge João Maria com a guerra, quando a temporalidade é uma distância? Como é que você explica essa aproximação? Eu acho que é bem importante essa pergunta, né? O monge, o primeiro João Maria, ele cria a tradição dos monges. Ele cria uma religiosidade cabocla. Na verdade, era uma religiosidade cabocla que já existia, muito antiga, que é a religiosidade popular do interior do Brasil em geral. Não tem nenhum aspecto distintivo no sul do Brasil do que é a religiosidade cabocla popular, assim, que tem no centro e no norte do Brasil. É muito semelhante, né? O culto aos santos é praticamente o mesmo, né? As influências africanas e indígenas também são as mesmas, né? Mas é que no sul do Brasil, João Maria criou essa figura dele, do monge, que mesmo depois de sumido, outros indivíduos emularam essa mensagem, né? Principalmente num evento muito impactante no sul do Brasil, que é a Guerra Federalista, que acontece entre 1893 e 1895, na época do governo do Floriano e o iniciozinho do governo do Prudente de Moraes, né? Que é uma guerra civil, um conflito extremamente sanguinário no sul do Brasil, né? Muito, muito violento, com duas facções da classe dominante se matando, mas, na verdade, fazendo recrutamento forçado entre a população sertaneja para um e para outro lado, né, dentro dessa guerra civil, né? Então, durante a guerra do Federalista, por exemplo, surgem dois indivíduos que são identificados como João Maria. Tem um em Lages, que é identificado pelo Frei Rogério Neuhaus, um padre alemão que estava em Lages, né, que diz que encontrou um homem idoso na região de Capão Alto, no interior de Lages, e fala de um diálogo que teve com esse João Maria, né? E tem um outro João Maria, 2 anos depois, mas é um indivíduo diferente pela descrição física, que é descrito por um médico, o médico Ângelo Dourado, que é um médico baiano, que acompanhava a coluna federalista do Gumercindo Saraiva. Gumercindo Saraiva é um rebelde uruguaio brasileiro da fronteira, um homem da fronteira que estava a favor dos federalistas, né? E ele passa pela região de Palmas, que é uma região contestada, ou seja, disputada na época entre os estados de Santa Catarina e do Paraná. E ali, quando ele passa pela região de Palmas, o Ângelo Dourado diz: olha, estamos no território do monge. E ontem ele apareceu no nosso acampamento. É um homem moço. Aí ele faz a descrição física do homem jovem, né? E aí que perguntaram a João Maria se ele era federalista. E ele dizendo que não era nem federalista nem republicano, que ele era a favor da justiça e dos que sofrem. Esse era o discurso frequente do João Maria para essas situações, né? Ele não se posicionava politicamente, mas ele sempre dizia que ele era a favor da justiça e dos que sofrem, ou seja, se colocando a favor principalmente das camadas populares, né? Ele relembra muito a trajetória do primeiro João Maria, o Agostini, que, embora fosse bem recebido pelos padres, né, não era bem recebido pelos grandes proprietários fundiários. O primeiro João Maria teve conflitos com grandes fazendeiros. Por quê? Porque ele tinha um discurso
que era aquele discurso católico mais apelativo, mas muito nivelador, né? Ele era um sujeito que, como ele era um itinerante, ele passava em cada paróquia, em cada região, e botava o dedo na cara dos grandes fazendeiros, coronéis da Guarda Nacional, alguns eram barões ou viscondes do Império, né? E ele dizia que eram todos pecadores. E aquilo fazia admiração dos pobres e dos escravos, né? Ou seja, finalmente chegava alguém e botava o dedo na cara daqueles grandes proprietários, né? Isso fez com que o João Maria, o primeiro deles, fosse expulso da igreja de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Foi expulso a bengaladas da igreja pelo marechal, na verdade, na época era o general Andrade Neves, né? Que era um barão do Império, né? O general Andrade Neves era um veterano da Guerra Farroupilha, mas favorável ao Império, né, do Partido Conservador, e tinha batido em João Maria, né? A mesma coisa fizeram proprietários da região de São Borja, lá nas Missões, do Rio Grande do Sul. Expulsaram João Maria da igreja porque ele tinha um discurso que os proprietários se sentiam agredidos, porque ele chamava todos eles de pecadores, né? Naquele discurso católico, com aquela pedagogia do medo, né, muito forte no século XIX, é um discurso ultramontano muito tradicional até, não tinha nada demais. Só que ele falava para uma classe social dominante e que na estrutura social brasileira fazia com que João Maria tivesse a admiração dos pobres, dos indígenas, dos libertos, dos escravos, dos deserdados, né, das pessoas que viam que ele era uma pessoa investida de uma autoridade simbólica importante e que tinha a condição social de botar o dedo na cara dos poderosos, né? Então, isso acabava tendo um elemento potencializador. Então, assim, na época da Guerra do Contestado, entre 1912 e 1916, não há a aparição de João Maria. O que aparece é um curandeiro chamado José Maria, que anda pela região de Campos Novos, vai para o Irani e morre no primeiro combate, em 22 de outubro de 1912. Então, todo o movimento, inclusive as futuras povoações, que eram chamadas de cidades santas, são feitas em nome de João Maria, que eles esperam que vá ressuscitar, né? Tanto João Maria como José Maria, que morreu naquele combate do Irani. Então, eles dizem que José Maria e João Maria estão encantados, se passaram por um exército encantado de São Sebastião, né? Que é uma outra invenção cabocla. Não é o exército encantado do rei português Dom Sebastião, certo? Que esse existe, né? Um exército encantado. Mas é um exército encantado de São Sebastião, aquele santo romano do século III, né? Que é um guerreiro romano, que é objeto de devoção de muitas comunidades do interior de Santa Catarina, né? Muitos eram devotos desses santos guerreiros, entendidos como santos mais fortes, como São Sebastião, como São Miguel, né? E como São Jorge, né? São todos guerreiros e santos muito fortes, né? Tanto é que na Guerra do Contestado, muitos sertanejos levavam patuás com rezas fortes, né? Essas rezas fortes eram rezas para São Sebastião, para São Jorge e para São João Maria, né? E essa ideia da reza forte é também uma mestiçagem, né? Ela é própria de um catolicismo português, de um catolicismo lusitano misturado a cultos africanos e indígenas, né? Porque algumas lideranças na Guerra do Contestado, os chamados pares de França ou pares de São Sebastião, que eram guerreiros hábeis no manejo da arma branca, mas conhecedores da religião popular, por isso que eles diziam que sabiam da santa religião, que era a religião deles, a verdadeira religião católica para eles era a deles, né? Não a dos padres. Eles traziam essas rezas fortes para fechar o corpo, né?
Ou seja, a ideia de fechar o corpo é uma ideia muito africana e indígena, não é exatamente uma ideia católica, né? Então, isso aí é parte, né, desse processo de mestiçagem cultural, né, e religiosa que acontece no movimento contestado e acontece em outros movimentos socio-religiosos do Brasil.